E aí, pessoalzinho, tudo bom? Tudo tranquilo? Beleza. Mais uma aula, né? Aula número 3. Vamos começar então essa aula. Assunto novo, hein? Vamos lá. Pau na máquina. Muito bem, o assunto dessa aula então, como vocês viram aí na entrada, é métodos construtores. A gente vai ver o que é isso, aonde ele vive, o que ele come, para que serve, e a gente vai ver aqui então como é que funciona, como é que programa isso aí, qual a importância disso na orientação a objeto, tá? Então vamos lá, essa aula tem uma parte prática, mas também tem uma parte teórica aqui para a gente entender, tá? Então vamos começar aqui com a nossa apresentação. Muito bem, aí está, meus amados, queridos amigos. É o seguinte, nessa apresentação nós vamos lembrar o que nós vimos até agora. Olha, vou dar uma recapitulada aqui porque foram bastantes tópicos. Por exemplo, classes e objetos, tudo sobre classes e objetos, o que significa, atributos e métodos, que são as partes da classe e objeto. Nós vimos encapsulamento, que está incluído aí os métodos get e sets. Vimos também visibilidade de atributos e métodos, public, private, protected. Bom, bastante coisa, né? E agora, métodos construtores. Métodos construtores. O que é isso? Talvez você raciocine. Da onde veio isso? Para que serve? O que tem a ver? Então, a gente vai começar aqui tratar desse assunto aí, métodos construtores, tá? Sem demora, vamos lá, vamos sem demora. Primeiro, o que é método mesmo? Lembra? A gente tem que lembrar o que é método. Nas aulas anteriores nós vimos que métodos são funções que são presentes nas classes e objetos. Na verdade, o método na orientação a objeto é o que a gente aprendeu lá na programação, na lógica, que são as funções. Vou chamar uma função do JavaScript, enfim. Aqui a gente desenvolve métodos através das funções, porque método está ligado a algoritmo. Então, ações do objeto que ele pode executar. Essas funções, só para lembrar vocês, elas podem ter parâmetros e também elas podem retornar valor ou não. Os parâmetros, talvez você se lembre, ficam dentro dos parênteses. Então ali eu posso ter 1, 2, 3 separado por vírgula, vários parâmetros para que a função, por exemplo, receba valores iniciais para ela saber o que fazer com a função e assim por diante. E o retorno da função é quando eu coloco na frente da função um tipo de variável para ele retornar. Pode ser string, pode ser int, pode ser double e assim por diante. Normalmente aqui no C# a gente usa lá a palavra return, ou no Java também, para que o valor se retorne. Então, isso aqui deu uma geral aqui para vocês lembrarem sobre métodos, o que é. Outra coisa importante é que nós vimos na aula anterior um tipo especial de método que serve para encapsular os objetos, que são os métodos get e set. Então, agora, os métodos construtores também é um tipo especial de método. Ele tem esse nome porque o método construtor, ele realmente é um construtor. Ele constrói um objeto. Ele executa só uma vez no ciclo de vida de um objeto. Você sabe que o objeto tem um ciclo de vida. Ele nasce, cresce, reproduz e morre. Estou brincando. Na verdade, ele é criado, o objeto, instanciado, que é o nome certo que a gente usa, e aí ele tem um período de vida enquanto ele está sendo usado. Se ele deixar de ser usado, for rejeitado, ou se o lugar onde ele está sendo usado deixar de existir, ele deixa de existir. Então existe um ciclo de vida. No ciclo de vida de um objeto, não da classe, do objeto, o método construtor é executado uma única vez na vida, quando ele é construído. Então aí você começa a entender para que serve o método construtor. Claro, serve para justamente executar no momento da construção. É esse o objetivo dele. Também
vamos fazer uma comparação aqui. Por exemplo, você vai comprar um carro zero. E esse carro zero, ele já sai de fábrica com algumas características, como a cor, a roda, o tipo da roda, o tipo do motor. Você pode até escolher, né? Tem lá algumas coisinhas lá, acessórios, etc e tal. Mas existe uma configuração inicial que sai de fábrica, não tem? Você pode até trocar alguma coisa depois, mas aquelas informações que vão dizer que o carro tem algumas características de fábrica, aquilo ali surge nesse período aí. Bom, então é uma comparação interessante, ó. Sabemos que essas características são variáveis, pois os carros não são todos iguais, né? Então, por exemplo, pode variar a cor, pode variar o motor, a motorização, os acessórios, né? Mas, na verdade, vai sempre ter alguma coisa estabelecida na fábrica. Então, é mais ou menos isso. Essas definições iniciais de fábrica podem ser comparadas com as informações iniciais ou status iniciais que um objeto pode receber no momento em que ele é criado. Por isso, o método construtor é tão importante. Ele realmente é um método importante. Bom, o que acontece depois com as características que foram estabelecidas no momento da criação? É o meu celular, tá? Não é uma cobra não, tá? Alguém tá enchendo o saco aqui. Bom, o que pode acontecer com essas características? Elas podem mudar, a cor do carro normalmente não muda, mas a roda eu posso trocar, o dono pode trocar a roda, colocar uma mais estilosa ou algum outro tipo de coisa. Então, o que acontece no início, na construção de um objeto, não define ele para sempre em alguns aspectos, em outros sim. Mas o que vai acontecer ali é o que deve acontecer, o que a gente deve imaginar que deve acontecer com um objeto no momento em que ele é criado. Então, os métodos construtores existem para isso também, para acertar definições de fábricas e também até para executar métodos para criar uma status inicial. Por exemplo, uma máquina, quando você liga ela, talvez ela se ajuste a um estado inicial. Então, também deveria fazer isso no método inicial, método construtor. Algumas particularidades do método dos construtores que tornam ele um pouco diferente dos outros métodos. Por exemplo, esse método sempre é público, porque ele não é chamado por um outro método interno. Ele sempre é chamado no momento da criação por outro objeto. Então, eu tenho que ter um método público. Apresentação. Esse método sempre deve ser público, visto que é chamado no momento da criação do objeto e não por outro objeto. Então esse é um detalhe, não tem como deixar ele private. Outra coisa, estranhamente ele não tem retorno da função, que você está acostumado talvez, toda função tem lá uma palavrinha para o retorno. Se for texto é string, se for inteiro é int, ou se não for nada, ainda assim tem uma palavrinha, void. Mas estranhamente o método construtor nem isso tem. Você não coloca nem o void, porque ele não retorna valor jamais. Outra coisa, o nome dele obrigatoriamente é o mesmo nome da classe, inclusive com letras maiúsculas e minúsculas iguais, exatamente o nome da classe. Bom, diferente, né? Então a pergunta que surge agora é: como eu construo um método construtor? O quê? O que é isso mesmo? Como eu construo o método construtor? Vamos ver. Construindo o método construtor. Já praticamente falei tudo aqui o que deve fazer. Lembrando que a maioria das linguagens vai seguir o mesmo padrão, linguagens orientadas a objetos. Praticamente para criar método construtor é a mesma coisa. A gente tem um exemplo aqui. Nós vamos criar uma classe chamada pamonha e um método construtor com o mesmo nome, pamonha. E vamos usar um método para criar uma pamonha padrão, vamos dizer assim. Então, aqui está o código, mas eu vou fazer isso aqui lá no Visual Studio. Então vamos lá. Nós vamos mudar aqui para criar um método, uma classe pamonha. Então vou usar aqui o meu programa. Você não está vendo, mas eu estou criando uma nova classe do zero aqui. Né? Daqui a pouco já vai aparecer aí pamonha.
Pamonha de Piracicaba. Tá aí, ó. Classe pamonha. Então, nessa classe pamonha, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui tamanho do tipo string, recheio do tipo string e do tipo double, preço. Lembrando que isso aqui deve estar tudo encapsulado. Private. Aí eu quero criar um método construtor para definir alguns valores iniciais aqui. Então, ó, aqui são atributos. Normalmente, métodos construtores a gente coloca no início do programa. Fica mais organizado no início da classe, porque ele até tem o mesmo nome da classe. Então veja que curioso. Eu vou digitar simplesmente public e o nome do método, que é o mesmo nome da classe, pamonha. Pode isso, Arnaldo? Pode não, deve. É assim que se cria um método construtor. Tá aqui, ó, método construtor. Aí eu posso colocar uns valores iniciais aqui, ó. Tamanho igual a médio, recheio igual a normal, sei lá o que é normal, pamonha tem recheio, sei lá, e preco, acho que pode colocar linguiça, né? Essas coisas assim. Preco, vamos colocar aqui, ó, 10,90. Pronto, olha lá. Criei a minha classe pamonha com atributos e eu consigo inicializar esses atributos aqui no método construtor. No momento que eu criar, antes de eu criar o objeto, essas variáveis, elas não têm valor. Elas passam a ter no momento da criação do objeto. Interessante, não é? Muito bem. Então veja lá. Aqui o código que eu acabei de fazer está praticamente igual. Médio, normal, tal. Isso mesmo. Aí, ó, até aqui tá tudo bem, né? Até aqui parece tudo normal, não entendi nada, parece que é tudo que eu já aprendi. É só criar um método com algumas coisinhas diferentes. Beleza, mas a dúvida agora é como eu uso isso? Como eu chamo o método construtor, já que ele não pode ser chamado em nenhum momento, a não ser quando o objeto é criado. Então é o que vem agora. Quem chama o método construtor? Pergunta Homer. Esta pergunta é interessante. O método construtor não pode ser chamado por outro método. Quem chama ele, olha só, é a famosa palavrinha new. Quando eu criar um new pamonha, ou um new porco, ou um new qualquer coisa, um novo objeto, naquele momento, esse método que a gente está construindo agora vai ser executado. Não é legal? Ou seja, na hora de criar objeto novo, o método é chamado para construir objeto e nunca mais ele é executado. Então, esse cara aqui, que a gente fez aqui, lá no Visual Studio, esse carinha aqui, então ele vai ficar aqui e quando eu criar uma pamonha, imediatamente ele vem para cá. Cria uma pamonha padrão, né? Com tamanho médio, recheio normal e com preço de R$10,90 no início. Aí talvez você faça uma pergunta: que vantagem Maria leva, né? Qual que é a diferença de eu colocar uma variável direto, o valor direto na variável, ou fazer o que eu fiz agora aqui? Essa é uma pergunta interessante também, não é? Então, ó, pamonhas neles. Antes de eu fazer essa pergunta, vamos ver como é que a gente chama, né? Porque a pergunta aqui, ó, quem chama o método construtor? A palavrinha new diz que é na hora de criar o método. Então vamos ver como é que faz isso, né? Tá todo mundo falando comigo hoje aqui, minha caixinha também. Aqui está o código de uma função que vai criar uma pamonha. Então, agora a gente entende por que quando a gente vai criar um objeto, tem que colocar parênteses depois do nome
depois de criar o new. Quer ver, ó? Vamos lá para o Visual Studio para a gente fazer isso. Tá aqui. Onde eu estava? Tá aqui mesmo. Aí. Então veja só. Eu vou aqui para minha classe Program, onde tem o método, a função main, e aqui eu vou criar uma pamonha. Pamonha. Variável pamonha. Nome da variável pamonha. Aqui eu não criei objeto ainda. Eu só criei a variável. Como é que eu faço para criar objeto? Vocês já aprenderam isso. Pamonha igual new. Olha a palavra-chave. New pamonha. E olha o que vem depois. Tinha notado já isso? Vem um parênteses. O que é esse parênteses louco aí? Então, ó, aqui eu criei a variável. Aqui eu criei o objeto. E aqui eu estou chamando... Eu criei o objeto porque eu estou chamando o método construtor. Então ele está construindo um objeto para mim. Certo? E vai executar aqueles códigos que eu criei lá. Vamos ver? Tem aqui o código. Exatamente a mesma coisa com comentário. Veja os comentários. A gente criou uma variável usando a palavra pamonha como tipo. Então, a pamonha como tipo é aqui, ó. Aqui a pamonha como tipo, ó. Olha lá, classe. Então, aqui é um tipo, porque eu criei uma classe, e aí pamonha é uma variável do tipo pamonha. Aqui eu já estou criando um objeto pamonha. Então, a palavra pamonha que aparece aqui, ó, não é a classe. Aqui, ó, é o método construtor. Ele não tem esse nome? Exatamente esse nome, com um parênteses vazio. É o método construtor. Sensacional. Você não sabia disso, não é? Então aí que está o método construtor. Ah, mas eu nem tinha programado o método construtor. Tudo bem, eu sei disso. Mas mesmo assim, existe um método construtor meio que automático, mesmo se você não programar ele. Então, se você não programar nada, é como se você tivesse um método construtor sem parâmetro, sem código. Vai executar. Quando você precisa fazer alguma coisa na construção, aí você cria o método construtor e ele acopla naquilo que ele já faria normalmente. Certo? Tá entendendo? Então, olha lá. Ainda não vi vantagem. Você viu? Eu também não vi muita vantagem aí. É verdade. Então, no exemplo que a gente usou aqui, colocar valores iniciais nas variáveis diretamente ao declarar, ou pelo menos pelo método construtor, não faz diferença. Né? Você talvez tenha perguntado isso. Ah, mas eu vou lá, crio a variável e coloco o valor lá. É verdade. Mas e se pudéssemos iniciar a pamonha com valores escolhidos pelo cliente? Ah, aí sim. Aí a coisa muda, não é? Então, ó, para isso vem um ponto que vem a seguir. Lembra que as funções podem receber parâmetros dentro dos parênteses e que funcionam como uma espécie de variável de entrada? A boa notícia é que o método construtor é uma função. Se o método construtor é uma função, então a gente consegue passar parâmetro para ele também. Se a gente consegue passar parâmetro para ele também, então a gente consegue não deixar tão sólido, rígido, aqueles valores iniciais. Eu consigo que o usuário indique os valores iniciais. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, aí eu vi vantagem. Vamos ver como fazer isso? Vamos. Exemplo. Vamos alterar o código da classe pamonha para que o método construtor tenha parâmetros. Lembrando que não é porque ele aceita parâmetros que eu tenho que mudar, que eu tenho que colocar todos os parâmetros, todos os atributos. Não. A classe construtora serve para onde eu realmente preciso definir no início. Se eu não preciso definir no início, então eu não preciso colocar isso como parâmetro na classe construtora, certo? Aqui tem um código que você vai ver agora. Eu vou trocar aqui para o Visual Studio. Vai dando uma olhada aí, que é o que a gente vai programar lá. Visual Studio, aqui. O que eu fiz aqui?
Bom, eu acrescentei parâmetros. Então a gente volta lá no pamonha. E aqui dentro eu vou acrescentar 2 parâmetros. String. Um parâmetro para mudar o tamanho. Eu posso optar por colocar o mesmo nome da variável. Não tem problema. Porque esta variável é uma. Esta é outra. Esta é local aqui. E esta é global. É o atributo. É uma opção. E também eu vou declarar uma outra para a recheio. Eu tenho a opção de colocar o mesmo nome, mas eu posso também colocar um nome diferente. Então, só para a gente variar um pouco, eu coloquei uma com o mesmo nome do atributo, outra com um nome diferente. O que acontece agora é que eu não vou definir que o tamanho é médio. Eu vou usar o parâmetro tamanho. Mas agora deu problema, porque tem uma variável tamanho. Ah lá, tá dando problema, como se fosse a mesma variável. Então eu coloco aqui, ó, a palavrinha this para indicar que esse cara aqui é o atributo. Olha lá, agora esse cara é esse cara. E esse cara é esse cara. A gente já viu isso. O recheio, eu uso a variável hash, ou parâmetro hash. O preço, por enquanto, deixa quieto aí. Ah lá. Pronto. Fiz essa alteração aí. Agora o meu método tem parâmetro. Tá vendo? Então, é o código que você está vendo agora, né? Então tá aqui, ó, os parâmetros e a alteração. Mas, como a gente alterou o método construtor aqui, então deu zica lá na chamada da função, quando eu crio o objeto. Então, se eu alterei o construtor aqui e o construtor agora tem parâmetros, então a chamada do método também tem. Então, olha que curioso. O que significa isso para nós? Significa que o método construtor agora recebe parâmetros na chamada. Ou seja, quando eu der new, não basta eu colocar pamonha, eu tenho que passar parâmetros. E vai aparecer muitas outras classes que não foi a gente que fez, que tem essa característica. Na hora de criar o objeto, eu tenho que passar parâmetros. É uma exigência agora. É uma exigência. Porque não existe nenhum método construtor que não passa nada. Agora ele passa parâmetros. Vamos ver como é que faz isso aí? Então eu tenho que ir lá na minha função. Vamos trocar aqui para o Visual Studio. Você já está vendo o código. Eu tenho que ir lá para minha função, lá no main, e aqui ele já está reclamando que, ó, não há nenhum argumento fornecido que corresponde ao parâmetro formal necessário, o tamanho do pamonha tal. E aí ele mostra que é string, que eu tenho que colocar 2 strings aqui. Aqui eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, oi, tchau. Aí, opa, tem que ser string, né? Podia digitar aqui, mas não faz sentido, né? Vai continuar tão travado quanto antes. Eu não quero digitar, quero passar uma variável aqui. E esse oi entraria no lugar do tamanho e esse tchau no recheio. Recheio tchau, não fica bom. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar 2 variáveis. De novo, o nome da variável pode até repetir, mas eu vou colocar tam e rec, de tamanho recheio. Aí eu vou pedir para o usuário digitar o tamanho recheio. Digite tamanho e recheio. E vou pegar aqui, ó, no tam é igual a console.readline e no rec, o rec é igual a console.readline. Muito bem. Agora aqui, ó, que eu passo então tam e aqui eu passo rec. Na verdade são os valores que o usuário vai digitar, né? Vai estar guardado dentro das variáveis e aí ele vai passar parâmetro e esses valores vão ser inicializados, certo? Muito bem. Então, mais uma vez, estou mostrando aí para vocês na tela o resultado final desse código, né?
É a mesma coisa, os valores de variável t e r são passados para hash. Mudei aqui os valores para mostrar para você que o nome não é importante. Tá? Bom, essa aula está chegando ao fim, mas eu queria apenas comentar algumas coisinhas com vocês aqui. Tá? Então, alguns detalhes importantes sobre algumas observações finais sobre isso que a gente viu até agora aqui. Porque o programa não está completo aqui. Né? Então, vamos lá. Observações finais. O que acontece quando não declaramos o método construtor? Essa observação eu já fiz. Ele funciona como se tivesse um método construtor sem parâmetros e sem código. Funciona do mesmo jeito. Ainda assim, você tem que chamar o método construtor pelo nome da classe, colocar parênteses, abrir e fechar. Existe o método destrutor também, sabia? É muito pouco implementado, então a gente não vai ver aqui, mas se quiser, dá uma pesquisada na internet. Dá uma googada. Lá tem o método destrutor. É interessante que o método destrutor não é como o método construtor, que eu sei quando ele vai ser executado. O programador não sabe quando ele vai ser executado, porque um objeto pode ficar jogado lá até o próprio sistema operacional decidir eliminar ele. Aí vai executar o método destrutor. Então, não é uma coisa muito utilizada. Quando não há nenhum objeto associado a uma instância do objeto, então é aí que acontece essa destruição do objeto. Lembra que tem um ciclo de vida? É isso. E os próximos passos? Pessoal, veja só. Nesta aula, nesta semana, a gente vai fazer uma mudança no nosso método de trabalho. O que vai acontecer agora? Agora, vocês vão assistir, não exatamente agora, num outro vídeo, que é a sequência desse, 2 exercícios propostos e resolvidos. Nós vamos propor um exercício e, na sequência, nós vamos resolver esse exercício. Então, assista essa parte do vídeo para você dar sequência. A aula está acabando, mas não está acabando. Tem essa parte aí. E depois tem outros assuntos aí. Então, esse é o método que a gente vai usar para essa aula aqui. Não deixe de assistir, então, esta parte da aula. Um material referente que são os exercícios resolvidos, que a gente chama. Para a próxima aula, a gente vai falar de um assunto chamado sobrecarga de métodos. A gente vai ver o que é isso aí. Por hora, nós estamos chegando ao fim dessa parte da aula. Valeu! Adiós, muchachos! Muchas gracias!